Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, amados irmãos, pastor Sinésio chegando com as considerações da leitura de hoje na nossa maratona bíblica The Way. Hoje nós lemos Lucas capítulo 3. Deste capítulo eu separei uma palavra para nossa reflexão. Esta palavra é arrependimento. Arrependimento que no hebraico se diz teshuvá e no grego se diz metanoia. No Antigo Testamento, Teshuvá aparece frequentemente na literatura profética e poética, sendo um chamado para que o povo retorne a Deus com sinceridade. É um conceito central que implica abandonar o pecado, confessar as transgressões e experimentar uma renovação interior, resultando na restauração do relacionamento com Deus. Teshuvá literalmente significa volta ou retorno, sugerindo que o arrependimento é o ato de voltar ao Senhor e abandonar os caminhos do pecado, reconhecendo os erros, confessando os pecados sinceramente. Esses elementos são essenciais para restaurar a comunhão com Deus. Esse era o tema central da pregação de João Batista. No Novo Testamento, metanoia descreve o arrependimento na mensagem do Evangelho, um chamado para a conversão e transformação radical, enfatizando a mudança de mente e de coração que leva o indivíduo a abandonar o pecado e a viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Metanoia significa literalmente mudar de mente, indicando uma transformação profunda que afeta tanto o pensamento quanto o comportamento. É o ponto de partida para a salvação e o crescimento espiritual, conforme visto nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. É mais que reconhecimento do erro, é transformação contínua na vida cristã. Vamos resumir tudo isso que nós vimos sobre o arrependimento em 3 aspectos centrais. Primeiro, retorno e renovação. Teshuvá, no hebraico, enfatiza o retorno sincero a Deus e a transformação do coração, enquanto metanoia, no grego, destaca a mudança radical de mente e de vida. João Batista mostra de forma prática o que deveria mudar na mente daqueles que foram até ele no Jordão. Reconhecimento do pecado. Em ambos os contextos, o arrependimento envolve reconhecer os erros, confessar o pecado e buscar uma restauração genuína no relacionamento com Deus. João enfatiza que era necessário reconhecer o pecado e não justificá-lo. O resultado dessa atitude seria enfrentar a ira divina. Finalmente, processo contínuo de transformação. Tanto Teshuvá quanto metanoia apontam para um processo dinâmico de renovação, que não é apenas um ato único, mas uma caminhada diária em direção à santidade. Em outras palavras, era preciso mostrar arrependimento por meio de atitudes práticas. João instruiu isso também. Conclusão. O arrependimento é o elemento fundamental na jornada de fé. Ele representa o ato de retornar a Deus com sinceridade, reconhecendo os erros e buscando uma transformação interior que resulta na restauração do relacionamento com o Criador. Seja como chamado para abandonar os caminhos do pecado no Antigo Testamento, ou como início da nova vida em Cristo no Novo Testamento, o arrependimento é a porta de entrada para a renovação espiritual, para uma vida de plenitude da graça divina e deve nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Quero terminar lendo o texto de Atos, capítulo 2, versículos 37 em diante. Um texto que fala muito sobre arrependimento. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Lucas capítulo 4, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.